Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse Contextualizando especial, que promete ser uma roda de conversa muito animada. Boa noite, Ângela, José Ricardo, Solange, Aglaê. Agradecemos aos amigos que compartilharam e divulgaram essa live, que nós planejamos com muito amor e carinho, que nós estamos selecionando aqui um grupo, ou melhor, que nós estamos com um grupo seleto de amigos e que eu não vou demorar para colocar aqui na nossa tela. A companheira Doralice Marcondes, a Dora, do Café com o Evangelho, o Marcelo Turra e o Gabriel Marins. E antes de começar, eu já tenho que fazer um agradecimento especial à família dessas pessoas que se dispuseram a deixar com que eles participassem nesse horário maravilhoso. Muito obrigada aos envolvidos. Tudo bom, gente? Dora? Boa noite, boa noite. Você estava lendo os meus pensamentos. Primeiramente, eu vou me apresentar aos que não me conhecem. Eu sou a Dora, resido em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. Aqui sou tarefeira da Casa Espírita Suave Caminho, desenvolvo junto com um companheiro aqui embaixo e mais 2 amigos o Café com o Evangelho, que é um estudo, uma contextualização do Evangelho, né, da proposta do Cristo para as nossas vidas, todos os dias, de domingo a domingo, às 7 horas da manhã. Mas o Café com o Evangelho não está representado aqui apenas pelo Marcelo e por mim. Aqui também está a Alessandra, com certeza, em pensamento, e o Henrique, que é quem mais está trabalhando durante essa live. Eu gostaria de agradecê-lo imensamente, porque a esposa dele, eu, no caso, me comprometi com 2 compromissos virtuais no mesmo dia. Então, ele está exercitando toda a sua paciência, o seu violão lá embaixo, fazendo as crianças dormirem. E eu só estou aqui e eu só faço a quantidade de 1000 coisas que eu consigo me meter para fazer, porque eu tenho esse companheiro comigo. Deus sabia que eu não ia dar conta sozinha, né? E graças a Deus ele me ajudou a encontrar Henrique aí. Então, muito obrigada, Henrique. Não sei se está dando para ouvir a live agora ao vivo, né? Porque são 3 crianças que se negam a dormir. Mas estamos aí. Obrigada, Fernanda, por esse convite. Fiquei nervosa, tive enxaqueca 3 dias, dores de barriga, sintomas de Covid, mas estou aqui. Gente do céu. E aí, Marcelo, se apresenta para que se alguém não te conhece ainda, talvez o Cleberson do Pará. Cleberson, bem-vindo, querido. Gabriel, meu amor. Olha, eu conheço o Gabriel desde garoto. E é uma alegria ver esse homem aqui compartilhando esse trabalho com a gente hoje. Esse rapaz sensacional. Minha amiga de cima e as 2 amigas, Dora, Fernanda. Eu só tenho amigos aqui. Fernanda, me lembro da primeira vez que ela chegou na Casa Espírita, grávida, eu acho. Era eu que estava lá de braços abertos para recebê-la, graças a Deus. E a gente está com amigos, assim, a gente entra na casa dos outros, vai por aí afora, amigos. Eu moro em Cabo Frio, para quem não me conhece, milito no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, e nós estamos aí, com os amigos queridos, para falar hoje sobre contextualização de política com Emanuel, de apontamentos emanuelinos sobre questões tão importantes para a nossa vida. Gabriel, querido, apresente-se para o pessoal. Gente, alegria demais estar aqui. Como eu vou repetir agora. Eu falei com meu amigo Thiago Brito, ele falou uma vez que a gente chamou ele para participar de um podcast com a gente. Ele falou assim: zerei a vida que estou fazendo um podcast com Rosália e Gabriel. Eu falei: zerei a vida que eu estou fazendo um podcast, estou fazendo uma gravação com o Marcelo Turra, a live. Marcelo é um amigo querido, rapaz. Eu pequenininho, ele ia lá para casa para poder chegar lá com os meus pais em Araruama. Muito pequenininho, e ele ia fazer palestra lá no Kardec. Eu lembro de Marcelo desde pequeno, e até hoje, graças a Deus, assim, continua a ser uma referência, né? Então, assim, primeiro eu tinha que rasgar essa seda aqui para falar desse colega aí, desse amigo querido. Só Jesus na sua vida, irmão. Bom, meu nome é Gabriel.
Então, meu nome é Gabriel, sou de Niterói, mas atuo em Araruama, em Niterói, não sei nem que dizer de onde casa espírita que eu sou da Seda, sou do Gela aqui de Niterói também, e com a minha amiga Rosália e Pablo Melo, participo do podcast Lente Espírita, e participo também do programa Se Liga Espírita da Rádio Rio de Janeiro. É muito espírito na minha vida, às vezes eu confundo os espíritas e as lentes, então vocês me desculpem. E agradeço a Fernanda aí, a Dora, que já tive a possibilidade de participar lá no Café com o Evangelho, obrigado pelo carinho. E esses companheiros não estão aqui à toa. Nós escolhemos, né, o convite a eles. Nós temos inúmeros companheiros que representariam muito bem esse momento de fala, mas são companheiros que, além de estar no nosso coração, têm falado muito sobre o tema da noite. O Gabriel, ele tem uma palestra que é um questionamento, né, Gabriel? Pode o espírita falar sobre política? E nós tivemos um tempo em que a política, sobre as questões sociais, o Café com o Evangelho fez no dia 29 de outubro, não foi? O Marcelo e Dora. Acho que está gravado lá, para quem quiser assistir também. O nome do Semeadura e Eleição. Semeadura e Eleição. E nós estamos numa semana importante, né, meus queridos? Estamos na semana em que vamos escolher os principais representantes para nós, são os representantes do município em que nós moramos. E nós, espíritas, estamos vivenciando um momento bem desafiador, porque nós, infelizmente, eu vou falar agora da minha faixa etária, eu e Marcelo, vocês talvez, eu sinto que vocês já não têm toda essa experiência, mas eu e Marcelo vivenciamos um momento diferente. Estou disfarçando bem. Eu voto desde 88, para dar licença. Na primeira eleição, eu também, eu voto desde 88, mas as nossas famílias não tinham essa fala política dentro delas, né? Nós viemos, e eu sou pior ainda porque eu sou filha de portugueses, então meu pai, quando veio para o Brasil, a minha avó conviveu com Salazar. Então vem toda uma cultura familiar baseada em alguns conceitos que hoje nós vamos refletir à luz dos apontamentos de Emmanuel. E quando é que a gente resolveu fazer isso? Quando nós criamos aqui o Projeto 100, que nós nos dispusemos a estudar um livro da literatura espírita em 100 dias, e como nós vivemos esse momento em que tem todo esse turbilhão de informações que às vezes a gente fica se questionando. Nós somos pessoas em transformação em diversos setores da vida, em diversos pontos da vida que às vezes nem eu, nem Marcelo havíamos pensado, mas que hoje nós estamos nos questionando. Eu dei de cara com um benfeitor querido falando sobre esses temas. E de uma forma que eu nunca tinha parado para pensar. Então, desde abril, a gente vem recolhendo algumas poucas informações e resolvemos colocar hoje para a nossa reflexão. Então, eu queria apresentar para as pessoas, primeiro, vou colocar aqui na tela, gente, nós estamos trabalhando desde o dia 1º de novembro, alguns apontamentos de Emmanuel sobre questões sociais, políticas, em vários livros, né? As pessoas que estão acompanhando aqui o projeto devem ter visto esse acompanhamento. Então, o primeiro, que nós já deixamos até uma dica ali de quem vai comentar, diz o seguinte, ele está lá no capítulo 21 de Emmanuel. A civilização está em crise porque conheceu a sua sentença de destruição. A guerra, no seu mecanismo industrial, econômico e político, é imprescindível e inevitável. Comunismo e fascismo, nas suas oposições ideológicas, só poderão apressá-los. Parece que nunca fez tanto sentido para nós. Também no capítulo 20, Emmanuel diz, os governos fortes, atores da decadência espiritual dos povos, que guardavam consigo a vanguarda evolutiva do mundo, não podem trazer solução satisfatória aos problemas profundos que vos interessam. Afigura-se-nos que a função das ditaduras é preparar as reações incendiárias das coletividades.
No capítulo 6 de Religião dos Espíritos, escolhemos fazedores de guerra que depravaram a confiança do povo, com peçonhento apetite de sangue e ouro, legisladores despóticos que perverteram a autoridade, magnatas do comércio que segregaram o pão, agravando a penúria do próximo, profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime, expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso, artistas que venderam a sensibilidade à cultura, degradando os sentimentos da multidão, e homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio ou na delinquência, encarceram-se nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa em que se lhes agregam os pensamentos. E no capítulo 1 do livro Religião dos Espíritos, também lemos assim: reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda a parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. São falas fortes, não são, Dora? Porque eu fico pensando que nós vivemos um momento de profundo questionamento social e político. Nos parece que nem todas as correntes ideológicas representadas pelos partidos políticos que nós vemos hoje atendem completamente às nossas expectativas ou aos valores que temos em nós. Sabedores que nós espíritas somos, Dora, da escala dos mundos e que o nosso planeta ainda se encontra em nível inferior, lógico, todos nós somos imperfeitos. Todas as ciências políticas são imperfeitas. Como é que a gente pode distinguir a melhor escolha, sabendo que não há nesse momento uma ideologia perfeita? Ajuda a gente. Eu adoro ser a primeira a falar. Acho ótimo. Acho uma maravilha, né? Porque aí a gente fala, acaba logo nervoso. Se a gente tiver uma ideia muito boa, o coleguinha depois, né, tiver pensado a mesma coisa, vai dizer que copiou da gente, é ótimo. Obrigada por ter me deixado logo na primeira. Vamos ajudá-la, vamos ajudá-la. Vamos lá. O que acontece? A gente é muito imediatista, né, Fernanda? Porque a gente fica assim, querendo tudo para ontem. Tanto que quando a gente se depara com o espiritismo, né, a não ser quem seja de berço espírita, mas quem conhece o espiritismo após um certo tempo de vida, tem a sensação que descobriu a pólvora. Meu Deus, como é que eu vivi sem isso? E aí você, num determinado momento, acha que quer evangelizar todo mundo. Você começa a querer falar de espiritismo em tudo que é lugar. Porque você quer que as outras pessoas se sintam tocadas da mesma forma. Mas o espiritismo tem muito pouco tempo. O que é que são 163 anos, se eu não me engano, né, do Livro dos Espíritos, né, para agora, para um espírito que é milenar? É nada. Então, a gente estava preparado para receber a mensagem enquanto humanidade, mas não significa que a gente já ia pegar aquela receita e já sair fazendo bolos e bolos com ela. Ainda não é assim. Quando você fala sobre esses textos, quando você leu esses textos, né, que eu já havia lido e te ouvindo, parece que as ideias vão surgindo diferentes até na nossa interpretação. E Emmanuel nos chama a atenção de que realmente a gente ainda não encontrou aqui na Terra a ideologia perfeita, mas porque também não estamos maduros o bastante. Somos nós, outros, que lá atrás estávamos escravizando os nossos irmãos. O Marcelo esses dias fez uma palestra excelente, né, falando sobre esses tiranos de outrora que estão entre nós e que somos nós muitas vezes. Então a gente não faz assim toda a depuração no espaço de uma ou duas encarnações. Precisamos de muitas experiências para conseguir, né, elevar-nos moralmente, a fim de que a gente consiga fazer isso aparecer na sociedade. Mas lá no Livro dos Espíritos a gente tem uma questão sobre isso, e Kardec já lá atrás, né, no século XIX, já perguntava, mas parece que tudo piora, galera. Não é possível, parece que tudo piora. E os espíritos dizem assim, não, piora não. Se você tiver olhos de ver, você percebe que já tem mudanças. Eu não vou saber de cabeça qual foi exatamente a questão, mas está lá no Livro dos Espíritos, né? Que já existem mudanças, é preciso que você tenha olhos de ver. E aí você percebe realmente
que aos poucos a gente vem percebendo que algumas coisas vão se tornando inadmissíveis, porque nós vamos moralizando, inclusive as nossas leis civis, que estão longe de serem perfeitas. Mas a gente já começa a se comportar diferente em sociedade, ainda que de uma forma forçada. Todo mundo sabe, por exemplo, que o racismo é crime. Muitos evitam o comportamento preconceituoso perante uma plateia para evitar que seja rechaçado. Mas mantém-se racista, porque ainda não mudou aquilo internamente. Então, o externo, ele começa também a forçar a gente a ter uma outra conduta, começa a nos educar a partir daqueles que fizeram o movimento para que isso acontecesse. Então, assim, a espírita não deve se envolver nos movimentos sociais. Deve. Já temos a forma perfeita para isso? Não. Mas nós já estamos com algum conhecimento moral e filosófico que nos permite olhar determinadas situações e dizer assim, não, isso não é compatível com o que eu acredito. Lá na Gênesis, eu sei que a gente está falando de Emmanuel, mas é impossível a gente não citar outros pensadores, até para que não achem que nós somos Emanueletes, né? E que a gente só venera o que Emmanuel fala. Então, eu trouxe outros pensamentos, como, por exemplo, está lá na Gênesis, no capítulo 28, Sinais dos Tempos. Tem várias coisas interessantíssimas para falar sobre esse capítulo, mas uma delas é que o Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Então, nós não temos ainda, como você botou na questão, não temos uma ideologia perfeita, mas teremos. Como? Somente assistindo a banda passar? Não. Nós somos responsáveis. Lá na roda de conversa que a gente fez no café, a gente discutiu sobre as pessoas que simplesmente não desejam votar. Vou me abster de votar, não consigo mudar, que diferença vai fazer meu voto? E aí a gente tem que pensar até que ponto a gente tem liberdade. Até que ponto a minha escolha na hora de votar, ainda que eu tenha consciência que nenhum dos candidatos que se apresentam é perfeito, mas é o que nós temos para o momento, a minha consciência na hora de votar, ela tem que levar em conta mais do que a minha escolha. Citando o Livro dos Espíritos, aí eu deixei marcadinho aqui como uma boa aluna para dizer exatamente onde está, nas perguntas sobre liberdade natural, 825 e 826, a gente tem a informação de que Kardec pergunta assim, haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? E os Espíritos dizem, não existe essa absoluta liberdade, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. E em seguida ele questiona, mas em que condições o homem poderia então gozar de absoluta liberdade? Os Espíritos respondem, só se ele vivesse sozinho, como um eremita no deserto, porque desde que estejam juntos dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. E aí, sabedores disso, a gente tem que vestir a carapuça da responsabilidade e começar a entender por que é que eu estou votando. Por que é que eu escolhi este ou aquele candidato, este ou aquele partido? O que está me levando a essa decisão? Ainda que não seja a pessoa perfeita, e ainda que eu tenha consciência disso, porque é importante, né? Eu não colocar todas as minhas expectativas em cima de um outro irmão, num planeta de provas e expiações, num país ou num município complicado ainda, que eu também não faça dessa pessoa o herói, porque o peso é grande, né? E a gente às vezes se decepciona, então vamos devagar. Nesse momento, eu preciso pensar se a minha escolha está embasada apenas naquilo que eu desejo, ou se o olhar deste candidato ou desse partido se assemelha um pouco mais do que os outros àquelas características que, enquanto espírita, eu penso. Porque é difícil dissociar, Fernanda, o Dora espírita do Dora cidadã. E as pessoas ficam... as pessoas ficam assim, mas você vai se posicionar, mas você vai falar sobre isso? Eu sou cidadã e sou espírita. A ideologia que eu tenho enquanto cidadã, ela pode ser uma, mas espírita, eu fico um pouco assim, confusa,
quando alguns companheiros diziam assim, eu sou espírita conservador, eu sou espírita progressista, eu sou espírita socialista. Existe o espírita. O que você faz com essa ideologia, o que você leva disso para a sociedade, aí é outra coisa. Mas espírita, a proposta do espiritismo, ela é uma. Você que deturpa o que você está lendo de acordo com o que você acha que é conveniente. E aí eu fico pensando ainda sobre isso e, nossa, minha cabeça virou uma bola de neve hoje aqui, se desfazendo de tudo que eu havia planejado durante a semana inteira para esse dia. Hoje eu reli uma frase de Dom Helder Câmara que me parou e que é muito conhecida, vocês provavelmente conhecem, que ele dizia assim, se eu dou pão aos pobres, todos me chamam de santo. Se mostro por que não tem pão, me chamam de comunista. Os rótulos agora, eles se tornaram uma coisa peçonhenta. Você é de esquerda? Você é de direita? Não, você, se não é a favor, você é comunista. Você não pode. Como assim? E aí eu começo a pensar em nós espíritas, no movimento espírita, na casa espírita. A gente acha lindo dar o pão e doar a cesta básica. Mas, se um determinado partido, uma determinada ideologia tem como preceito o auxílio a estes irmãos em menores condições sociais, aí eu acho que eu estou acomodando aquele sujeito, que eu não estou auxiliando, que eu não posso viver desse assistencialismo barato, mas eu gosto de pegar o meu mantimento e ir doar na casa espírita, porque ali dentro eu não estou preocupada em dar a vara para ninguém pescar. Porque se eu tivesse preocupada em dar a vara para alguém pescar, e aí foi uma reflexão que eu fiz hoje sozinha, e aqui eu não quero alfinetar nem atingir ninguém ou nenhuma casa, porque todos nós estamos nos refazendo, nos reformulando. Mas que casa que a gente vê, eu não conheço, que aquelas famílias assistidas, elas são integradas a tal ponto que eu entro ali e não sei diferenciar se a Fernanda é uma tarefeira ou se é uma assistida. No entanto, parece que aquelas pessoas estão completamente segregadas da casa. Então, eu não estou dando a vara. Eu estou dando apenas o pão. Mas se de repente um grupo associado a um movimento político propõe algo assim, aí eu acho que está demais. Então eu tenho que começar a pensar, e aqui eu não estou querendo convencer ninguém a nenhuma ideologia, pelo amor de Deus, porque nem eu tenho como dizer que eu tenho a minha ideologia construída, absolutamente, eu sou uma metamorfose ambulante. Mas eu fico pensando que a nossa responsabilidade na escolha do candidato, ela deve ser sim consciente, dentro daquilo que eu acredito, e o que mais se assemelha às reflexões que eu faço, enquanto espírita. Mas não adianta eu jogar só para ele essa responsabilidade. Há também uma questão no Livro dos Espíritos, que eu não vou lembrar o nome, que eu não sou dessa de decorar, mas que diz que se um homem cai na miséria, a responsabilidade é de toda a sociedade. E se eu faço parte da sociedade, eu não posso simplesmente colocar nas costas daquele que eu elegi. Ou que se eu não elegi com o meu voto, que a maioria dos meus irmãos colocaram ele ali. Eu não posso me furtar a necessidade de fazer algo. Não dá para a gente dissociar. É claro, o político ou o representante que está representando aquele povo, ele tem um peso sobre isso. Mas cada um de nós também temos. E começamos exercitando através do voto. Eu escolhi muito mais coisa, aqui tá cheio de papel, marca-texto, troço sublinhado, coisa de outros livros. Não falei nada que eu queria, mas falei aí, não sei nem se foram 10 minutos, gente. Me ajuda agora é a hora Dora, para os universitários. Dora, você citou... Aqui, tem como descer um óculos na Dora para cantando aquela música? Eu tenho que aprender isso, Gabriel. Eu vou aprender. Não, Marcelo, desce um óculos nela agora, nessa questão de você conseguir identificar ou não identificar na casa, né? De incorporar ou não incorporar. Eu acho que a Dora citou tanta coisa que daria um seminário. Essa é a cereja do bolo, né? Tem uma vertente aí que a gente não vai nem entrar. Tem uma vertente aí que a Dora citou, porque essa dá um outro contextualizando de umas 3 horas,
que é a questão da classificação agora de alguns espíritas. Eu sou espírita conservador, eu sou espírita progressista, então nós não vamos entrar nisso, pelo amor de Jesus, porque não vai rolar, né? Eu sou espírita emanuelina, eu sou espírita de Joana, eu sou espírita, nós não vamos entrar nisso, porque nós somos espíritas somente. E eu acredito que vocês três, junto comigo, pensem isso. Nós somos espíritas. Mas Dora falou uma coisa ali, que eu não sei se os colegas também perceberam, que me chamou muito a atenção, né? Quando ela ressalta o tempo inteiro dessa perfeição que não existe, né? Então, não existe candidato perfeito, não é isso, gente? Não é nem para a Dora pergunta, para todo mundo. Existe candidato perfeito? A gente vai achar aqui não existe um indicado? É só você perguntar se existem homem perfeito. Existe ser humano perfeito? Eu acho que não. Se você não encontra um homem perfeito, você vai encontrar alguém que realize uma atividade perfeita. Isso é se iludir. Por isso que quando eu vejo alguém colocar um político num lugar de santidade, eu falo que ele está pedindo para se enganar, porque ele está botando um sujeito num ponto que não é. E seja ele político, seja ele expositor espírita, seja ele presidente de casa espírita, seja ele o que for. Né? As pessoas são falíveis. Estar na Terra está sujeito à queda. Mas eu acho que nem é questão de botar como santidade. Eu não sei se Gabriel concorda com isso, não é questão de colocar como santidade, mas acreditar que aquela pessoa só vai fazer o correto. Consegue ser isso, Gabriel? Isso é uma utopia, né? Até porque, né? E aí eu acho que eu gosto muito de uma imagem, né? Cresci na era dos super-heróis e assistir o super-herói é muito fácil, né? Eu tenho um dramaturgo que eu adoro, que é o Augusto Boal, e ele criou, na época da ditadura, uma proposta chamada o Teatro do Invisível. E um dos objetivos dele é que as pessoas que estavam no teatro, sentadas nas cadeiras, deixassem de ser espectadoras e passassem a ser espectatoras, ou seja, interagirem no palco da vida. Porque eu sinto que quando a gente cria essa maturidade de heróis que a gente tem na cabeça, faz com que a gente sente, vou aqui sentar no meu conforto e vou nomear agora quem é aquele que vai ser o pleno responsável, a plena responsável por realizar as atividades que eu julgo serem boas ou não, né? Eu sou o dono da árvore do bem e do mal lá de Adão e Eva. O primeiro capítulo de Gênesis já começa já na doideira, né? Então, assim, e aí, quando aquele meu herói me frustra, eu simplesmente mudo a minha opção por um outro herói, continuo dali da minha poltrona torcendo e simplesmente o meu outro objetivo é atacar um anti-herói qualquer, que pode virar herói se ele me atender ou não, se eu ver que todo mundo do meu lado está batendo palma ou não. Mas o objetivo desse nosso movimento, quando você sai desse lugar de espectador e entra no palco da vida para interagir, aí é isso que a Dora falou, né? Essa expectativa de você pegar e meter a mão na massa, você vai vendo que um dos caminhos principais para a construção de qualquer possibilidade é a adequação das expectativas, porque você não cria sozinho, e ninguém pensa igual a você, então essa adequação ela vai existir na construção do diálogo. Né? Vou continuar aqui com você, hein, Gabriel? Vamos colocar aqui os 4 próximos apontamentos de Emmanuel que ele passou para a gente, né, que a gente selecionou. Lá no capítulo 3 de Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim: quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Quando o poder é intemperante, sofre o povo a intranquilidade e a mazorca. E quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Lá no capítulo 4 de Fé e Vida, aponta Emmanuel: o mundo atual, com seus quadros desoladores, é um resultado da falsa distribuição econômica no amontoado das leis que regem a existência dos povos. O problema da paz e da felicidade humana será resolvido à luz da espiritualidade e da direção esclarecida da economia, no seio das classes, equilibrando-as na sua vida comum. Todos os estatutos políticos da nacionalidade requerem uma reforma no sentido de socialização. O socialismo cristão, a base do Evangelho de Jesus, que os grandes pensadores de todos os tempos ainda não conseguiram compreender,
será a fórmula governamental do futuro. Gente, se a gente pega só... Desculpa, Fernanda, eu tinha que falar. Fala, meu bem. Pode falar. Não vou nem comentar, eu só quero propor reflexão para a galera. Se você pega esse texto aí, né, esse que foi lido agora, e você emite ali sem botar o autor, ele já vai tomar uma pedrada mesmo sendo Emmanuel, né? Exatamente. Eu comentei com o Marcelo que eu duvido que as pessoas conheçam o pensamento de Emmanuel do jeito que ele realmente pensa nas suas emissões. Por isso que a gente hoje está fazendo isso aqui, né? Porque quem está falando é Emmanuel, o homem que viveu em Roma, que foi 2 vezes senador romano, uma como seu avô e depois como Públio Lentulus Cornélius. E depois então, escravo. Ele, depois escravo dessa sociedade, exatamente, viveu profundamente isso. Então, ele não é qualquer um. Ele é um homem com profundo conhecimento sobre isso, porque como Nestório, ele também era um profundo conhecedor, ele era muito inteligentíssimo. É o que narra a obra. Mas vamos continuar aqui. Mas eu senti a mesma coisa que você, Gabriel, quando eu li isso. No capítulo 21 do livro Emmanuel, a civilização ocidental está em crise. Olha, esse livro é de 1938, tá, gente? 1938, mas a gente aplica normalmente aqui. A civilização ocidental está em crise. Os observadores e os sociólogos trazem para o amontoado de várias considerações o resultado dos seus estudos. Alguns proclamam que toda civilização tem a fragilidade de uma vida. Outros aventam hipóteses mais ou menos aceitáveis, que alguns apelam para a cristianização dos espíritos. Estes últimos estão acertados em seus pareceres, todavia, não no sentido de um retorno à Idade Média, à preponderância da fradaria, à disseminação dos princípios católicos romanos, mas no de se organizar de fato no mundo um espírito cristão sobre a base do Evangelho. E na pergunta 57 do Consolador, ele responde à pergunta: poderão os homens resolver sem atritos as chamadas questões proletárias? Sim, quando se decidirem a aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho, os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias são cataplasmas inexpressivos, complicando a chaga da coletividade. O socialismo é uma bela expressão de cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. Todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade de sua cristianização. E talvez seja aqui o que Dora falou, né, que o pessoal vai chamar a gente de Emanuelete, né, que a gente não quer entrar nesse assunto, mas a gente tem que lembrar. Nós vemos hoje, né, Gabriel, países que elegeram líderes que assumiram uma postura mais rígida e se orgulham de dividir a sua nação ideologicamente, como se houvessem bons e maus, certos e errados, ou ainda cujo líder se mantém no poder de forma despótica, acreditando saber e fazer o melhor. Conhecedores que nós somos, espíritas, né? Nós, da lei de ação e reação, da lei de liberdade, que é o livre-arbítrio, e da condição de estarmos reencarnados em um mundo de provas e expiações, logo, com seres imperfeitos, que nós já falamos muito aqui, não será o caminho, Gabriel, justamente a união nos pontos que temos em comum para a construção de um mundo em regeneração e deixar a Jesus e a Deus a incumbência de averiguar se cada ser está cumprindo com seus verdadeiros propósitos? Eu acho que não tem outro caminho. Eu costumo conversar com os meus amigos e falar assim, cara, não dá para a gente construir um mundo só com um grupo. Não dá. Porque nós somos um todo, né? E nós nos influenciamos mutuamente e nós emitiremos opiniões e a gente vai querer participar porque em algum momento a ação de um vai se encontrar com a área do direito do outro, né? Os deveres e os direitos, eles vão se interagir, né? E aí o que eu acho que é interessante a gente refletir, né? Nessa colocação do Emmanuel, mais especificamente quando ele diz lá no Pensamento e Vida, né? Quando o poder é intemperante,
sofre o povo a intranquilidade e a mosarca, que é a bagunça. Não queria falar que outro significado era balbúrdia, né? Mas tudo bem. E quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. E aí, eu acho que... recebemos uma visita aqui, Marcelo. Não era para estar dormindo. Seja bem-vindo. Apareceu aqui. Monte de coisa fofa, gente. Olha só. Nem sonhando mesmo. Acabou o programa, já tchau, pronto. Olha só. Lindo ele. Acabou. Levou, acabou a linha de raciocínio. Ela abre a porta e ela entra. Ela não sabia fazer isso. Ela agora abre a porta e entra. Cada dia uma novidade. Já foi, né? Já foi. Isso aí. Então, assim, o que eu acho interessante a gente ver, né, que a nossa forma hoje, ela depende, ela é um governo de uma democracia, mas a democracia que é o governo do povo, né, onde cada um de nós, seres sociais, nós temos a possibilidade, através do exercício da nossa cidadania, de influenciar e participar dessa política, falando sobre os... Ué, gente... tá aqui, daqui a pouco ela vai. Deixa o espírito de luz. Gente, era para estar dormindo. Eu fui a minha tentativa ali, fiquei, não foi, aí foi a substituição. Vambora. Mas o interessante é o seguinte, nesse exercício democrático que a gente tem hoje, né, o que a gente tem na nossa democracia, são representatividades, né? E quando ele vai falar exatamente sobre esse poder, é o poder daqueles que nos representam. E aí o poder daquele que nos representa num contexto presidencialista que a gente vive é um contexto muito delicado da gente poder entender, porque no presidencialismo existe um poder que está, apesar de nós termos as instituições democráticas muito bem estabelecidas, o presidente é aquele que tem um poder de influência e de participação muito grande nessa sociedade, né? De criação de opinião pública. Então, por exemplo, hoje aqui no Brasil, a gente vive uma pandemia como em vários lugares do mundo, né? E existem governantes em determinados lugares do mundo, como, por exemplo, a Nova Zelândia, que entram no nível de aprovação maior da história, que eu esqueci até o nome dela, gente, mas é a primeira-ministra da Nova Zelândia, uma mulher, ela teve na história, ela teve a maior votação numa reeleição que já se viu. Eu vi. Exatamente por conta do papel dela como um líder que fala assim, pode confiar, eu estou protegendo cada um de vocês dentro das minhas possibilidades. Então, qual é dentro das minhas possibilidades? Eu tenho que conversar com todo mundo. A minha opinião pode valer porque eu sei falar sobre política, mas eu não sei falar, por exemplo, sobre saúde pública. Eu não sei falar. Eu preciso conversar com as pessoas. Então, ela junta os maiores especialistas e hoje eu acho que a Nova Zelândia não chega a ter 10 casos de Covid, por exemplo, né? E a gente tem o extremo oposto disso, tanto no nosso próprio país como em países vizinhos, né? Que são posturas que a gente, como população, como cidadão, a gente não se sente seguro numa fala de representação, né? Isso é perigoso. Isso é perigoso, eu acho que entra dentro desse campo, na minha opinião, entra desse campo da fala do Emmanuel, né? Onde a gente começa a entender que esse poder intemperante, ele gera consequências diretas. No caso da pandemia, a consequência direta, infelizmente, é a morte, né? É a difusão de uma doença que a gente não conhece muito bem, então a gente está andando no escuro com a possibilidade de se machucar gravemente, né? E aí eu queria fazer um outro ponto de uma reflexão que eu acho interessante, que foi até a Dora falou, ela citou a questão, mas aí ela não falou o número, eu trouxe o númerozinho aqui para a gente fazer a ponte, Dora, que é a 813 do Livro dos Espíritos, né? E vai perguntar assim, quando a gente pensa primeiramente num governo presidencialista, né, é muito importante também a gente entender o nosso papel como cidadão. E aí isso vale para o presidente, isso vale para todas as áreas do executivo, do legislativo e por aí vai. Às vezes a gente acha que a gente não tem papel nenhum, mas o próprio conceito de democracia, né, de política, ela desmonta esse argumento nosso,
Porque a política em si ela vai ser construída no seu início nas primeiras cidades gregas, nas polis, e os cidadãos dessas cidades eram chamados de políticos. Então, não era uma profissão, não era uma representação muito grande, era cada um de nós tendo o poder de se influenciar mutuamente. Por isso que Aristóteles vai dizer que a gente é um animal político. Porque a gente se influencia. Nós estamos nos influenciando aqui. E, aliás, eu vou pegar uma citação do meu amigo Marcelo Turra, que falou hoje no Facebook, eu até copiei aqui para falar, que eu achei assim, de uma riqueza fantástica, que perguntaram para ele assim, mas quem é bom, então? Tem alguém que é bom? Aí ele falou assim, bom é só o Pai que está no céu. O restante são possibilidades. Agora, sábio e humilde é aquele que aprende com seus erros. Né? Então, cada um de nós tem essa possibilidade. Ele está nos influenciando nesse momento, nós aqui estamos influenciando todos que estão assistindo. Quem acha que a gente não está se influenciando, está se enganando. E isso é uma ação política. Isso que a gente está fazendo aqui é uma ação política por definição. E Kardec vai utilizar a primeira parte do Livro dos Espíritos e falar assim, toda ciência, definir palavras são importantes. Né? Eu já passei do meu tempo? Deixa a galera falar. Não passou, não. Gente, eu não marquei tempo. Nós marcamos um tempo relativo. Mas eu acho que se puder não falar muito, para não deixar a coleguinha constrangida de ter falado pouco, eu agradeço. Você não falou pouco, não, amiga. Deixa eu falar, gente. Deixa eu falar. Olha só. Aqui antes de passar, fala. Sabe o que é? É que assim, eu vi uma colocação aqui de uma companheira, e eu queria pegar esse gancho, porque eu te fiz a pergunta, né? Se tem como a gente distinguir... voltei para a Dora, perdão. Se tem como cada um de nós, enquanto espíritas, saber se a gente está cumprindo realmente os nossos verdadeiros propósitos. E a companheira fez essa colocação aqui, que eu achei que é interessante, né? Acredito que, feliz ou infelizmente, cada nação tem um líder que precisa para evoluir. Na questão, enquanto nós espíritas, a gente precisa ou a gente escolhe enquanto encarnado? A gente precisa ou a gente entra em sintonia, Gabriel? Eu acho que a gente abraça as consequências por conta das escolhas. E aí essa lei de ação e reação, não de uma maneira unilateral, mas compreendendo assim, que se eu escolho esse caminho, eu vou encontrar os elementos que eu já espero que existam nesse caminho, né? Não posso pensar diferente. E aí, quando a gente pensa assim, nossa, mas tem como nós, espíritas, mudarmos, então? Tem a gente, como sociedade, a capacidade de mudar isso? Será que a gente não deveria estar, por exemplo, não fazendo uma live como essa e se dedicando a falar simplesmente sobre detalhes específicos, passagens, e não se envolver com essas questões políticas? Eu vou trazer, então, aqui, só para a gente refletir, passar já para o meu amigo Marcelo. A questão 917 do Livro dos Espíritos é aquela que a gente tem aqui, deitar o cabelo e faz ali, pega esse capítulo aí onde está 917, mas vamos deitar o cabelo. Meu pai não pode deitar o cabelo. Kardec talvez também não podia tanto deitar o cabelo. Mas qual o meio de destruir o egoísmo, que é o pior dos vícios? Qual é o meio? Aí vem a galera, vem os espíritos em bonde, responder assim: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entendimento tudo concorre. Olha agora, suas leis, sua organização social e sua educação. Então, hoje existe um livro do Dr. Silvio de Almeida chamado Racismo Estrutural. Indico que todos leiam, inclusive a mim mesmo, porque eu não li todo, eu escuto ele por aí, ele falando sobre isso, e acho maravilhoso. Porém, esse pensamento do Dr. Silvio, que na verdade ele cita outros autores que corroboram essa construção de que na nossa sociedade existe uma estrutura que vai formando dentro de nós, antes mesmo da gente pensar, da gente ir ter nossa liberdade, que estruturam em nós o racismo.
Então a gente já reproduz o racismo de uma maneira que a gente não tem nem noção. Os espíritos já vêm desde 1857 dizendo que, na verdade, o que é estrutural é o egoísmo, e que o racismo estrutural, e que a homofobia estrutural, e que o machismo estrutural são todas descendências, são todas derivações desse egoísmo estrutural. E por que é importante a gente estudar o racismo estrutural, a homofobia estrutural, o egoísmo estrutural? Porque se a gente não estudar isso, a gente não liberta, a gente não se liberta. É isso que os espíritos estão falando. A gente não vai conseguir libertar porque isso está presente nas leis, na organização social, e está presente na nossa educação. A gente aprende na escola a ser egoísta. É isso que eles estão falando. A gente tem leis que nos incentivam a ser egoísta. Lei de propriedade do Brasil. A gente não tem, hoje, uma reforma agrária. Não tem uma reforma agrária. E isso está dentro da lei. Isso e achamos um absurdo quando se fala nesse assunto, porque já imaginamos que vão dividir o nosso terreno ao meio. A gente não consegue... Isso. Será que a gente tem uma reforma... Não ter até hoje, num país de dimensão continental do Brasil, o quinto maior país do mundo, não ter uma reforma agrária, não é uma lei que permite que as pessoas acumulem terras, acumulem bens, né? É essa aí, vamos para a próxima. Isso que ele está falando me lembra um trecho do livro Socialismo e Espiritismo, do Leon Denis, que eu tenho devorado nos últimos dias, em que ele fala assim, que a conversão cristã teria que vir com a revisão de Zaqueu no encontro com Jesus, anulando as injustiças praticadas com a restituição dos bens e a dispensa dos privilégios que mantinha. Enquanto a conversão de Zaqueu não se amplia com a repetição do gesto, a ordem estabelecida fica intocável e o comprometimento com as iniquidades sociais, as estruturas sedimentadas, é reafirmado a cada momento. O grande problema é que, sim, eu quero até que o Gabriel fique bem, mas melhor do que eu, não. Eu deixo ele ficar bem, mas não melhor do que eu. Eu fico pensando qual é essa exatamente sintonia... esse egoísmo. Eu fico pensando qual é essa sintonia que a gente faz com esse passado em que a gente teve, porque nós espíritas somos reencarnacionistas, em que nós, quando vemos uma situação dessa, nós ficamos com medo do que nos pode acontecer, como se a gente falasse, mas eu vou ser rico um dia. Eu vou ser rico um dia, como eu já fui ontem, e eu não vou querer dividir as minhas terras. Pode ir, Gabriel, atender o espírito de luz. Porque acho que a gente fica nesse... Eu fico pensando onde vem esse medo que a gente tem em, ao invés de estudar, ao invés de procurar saber profundamente sobre algo que está sendo dito, eu também não estou dizendo que tudo que é dito sobre reforma agrária é justo, é sério e é bom, porque a gente vai ver imperfeição em tudo quanto é lado, e é isso que eu quero colocar bem, que é essa a nossa discussão aqui, é começar a tentar extrair, né, o joio do trigo e ver o que melhor nos representa, o que melhor representa o ideal espírita para nós, dentro dessa política, porque não vai haver perfeição. Não tem como. Eu vou botar porque eu não sei como é que Marcelo está quieto, gente. Quase vamos 50 pensar. Minutos calado. Opa! Não, volta lá. Volta que eu quero fazer um comentário com o Gabriel. Volta, vamos. Fecha esse negócio. Eu fico observando, Gabriel, nessa consideração que você fez dos nossos companheiros espíritas. Essa questão de nós reunirmos esse capital e não conseguirmos compartilhar. Isso vem, inclusive, para as questões espirituais. Tem espírita trabalhando por um kitnet no nosso lar. Então, assim, ele está preocupado, serinho, ele está preocupado com o lugar que ele vai ter em nosso lar. Ele está preocupado em conseguir aquele espaço, porque a noção de espaço, aquela educação que nós temos, que eu preciso recolher o instituto. Você não paga instituto, você não paga INSS, como é que você vai se aposentar? Você não tem um plano de saúde, você não tem 4 kitnets para alugar quando você envelhecer, como é que você vai viver? Nós temos uma sociedade que ela é construída em cima do fracasso. Nós aprendemos desde sempre que quando a gente envelhecer vai dar ruim. E que ninguém poderá chegar funcional aos 80 anos, ninguém poderá se autossustentar aos 80 anos. E como a gente vive numa sociedade que não acolhe aquele que
põe, é um processo de educação, a gente foi educado a acumular. Você tem que acumular, você tem que ter uma casa para você alugar, você tem que pagar INPS sobre 10 salários mínimos para você se aposentar bem. Você tem que ter. Então, assim, existe um mecanismo que a gente não consegue compartilhar, porque toda a estrutura, e aí a gente volta para a questão estrutural que você estava dizendo, ela começa numa família que fomenta egoísmo. Então, assim, a doutrina espírita fala para você assim: mata o egoísmo. Mas a sua família diz para você o tempo inteiro: você tem que ser alguém. Quando eu não estiver aqui, quem vai te sustentar? Quem vai cuidar de você? Então, a gente vive um embate onde o espírita precisa revisar a sua estrutura familiar. Porque se ele não mexer no processo que você constitui seu filho, que você educa seu filho, que você diz para o seu filho que nem tudo precisará ser como você aprendeu, você vai repetindo esse projeto egoísta. É por isso que há esse paradoxo espírita o tempo inteiro. As pessoas, elas estão sequiosas por um cantinho em nosso lar. Elas estão desesperadas pelo bônus hora, no capital do bônus hora. A gente produz agora olhando o capital de bônus hora. Quanto eu já juntei de bônus hora para me criar um favorecimento? Então, assim, é tudo muito louco, porque a gente sofisma em cima de uma mensagem que tem um ponto instrutivo X, você pega aquela mensagem, deturpa e se favorece dela. Então, assim, gente, eu quero saber de kitnet nosso lar, gente. Eu quero Marcelo, saber pois é. Eu queria falar sobre isso. A grande maioria das pessoas não ia gostar nem um pouco de viver em nosso lar. Porque nosso lar é um modelo do socialismo cristão que Emmanuel fala. Mas porque tem isso gente eu ia falar, eu já fiz vários estudos. Uma casinha com jardim na frente. Não, olha só. É preciso a gente explicar. Eu já falei isso em palestra, e toda vez que eu vou falar isso, quando a gente está fazendo algum estudo numa casa espírita, eu falo assim: sinto que vou agora terminar com algumas ilusões, mas bônus hora não se ganha encarnado. Bônus hora só se ganha lá em nosso lar. É uma ficha corrida, não é moeda, em que for anotado a quantidade de trabalho que você doa para aquele local. E tem outra coisa. Você, quando vai reencarnar, a sua casa vai para alguém que merece. É por isso que André Luiz é recebido à casa de estranhos, que vão reencarnar e vão deixar a casa para aqueles que já estiverem lá. Então, as pessoas acham que isso... Não vou deixar de herdeiro ali para minha família. Não existe isso. É fantástico o exemplo de nosso lar, porque não tem poupança espiritual. Vou guardar para a próxima. Vou viver, vou morrer, e vou chegar aqui e vou encontrar minha casinha. Não tem isso em nosso lar. Não tem. Mas vamos andar, porque eu estou com medo das famílias depois falarem: nunca mais vão participar de live com Fernanda. Gente, Helena não dormiu, ela tá ligando. Deixa a Helena, bota a Helena. Deixa que é espírito de luz. Vamos lá. Tem um comentário tampando o Gabriel aí. Dá jeito. Perdão. Vou tirar tá ótimo, agora. Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu ainda vou ser chique. Calma, gente. Vamos lá, vou nem comentar. Aí, assim, lá na pergunta 60 de Consolador, Emmanuel diz: o sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão por que não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. E quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. Esse negrito foi meu, tá, gente? Lá no capítulo 41 de Religião dos Espíritos, dos grandes flagelos do mundo antigo, salientavam-se 10. A barbárie, que perpetuava os desregramentos do instinto. Veio a política e, instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie. Mas nem a política, nem a evolução do direito individual e nem a higiene conseguem resolver o problema da paz, porquanto a guerra, monstro de mil faces que começa no egoísmo de cada um,
que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças. No capítulo 21 de Emmanuel, a estabilidade da civilização ocidental, sua evolução para o socialismo de Jesus, dependiam da fidelidade da Igreja Católica aos princípios cristãos. Lembrando que o livro é de 1938. A civilização está em crise, organizada para a guerra e vivendo para a guerra. Há de cair inevitavelmente. Mas o futuro, olha, quase 100 anos se passaram, gente. Mas o futuro nascerá dos seus escombros, para viver o novo ciclo da humanidade sem os extremismos antirraciais na época gloriosa da justiça econômica. Eu li isso, Gabriel, e me arrepiei. E caminhando já para o nosso final, esse é o último apontamento. A política de ordem superior exige absoluta independência entre o Estado e as crenças do povo. E aí, Marcelo, em um mundo tão globalizado que a gente está vivendo, interconectado através da internet, nós vemos cada vez mais pessoas contribuindo com suas opiniões e posturas diante de assuntos que alguns diriam não lhe dizer respeito. Nós vemos agora, por exemplo, um Papa, líder da Igreja Católica Apostólica Romana, se posicionando a favor das minorias, de justiça econômica. Nós vemos expositores espíritas refletindo sobre conceitos sociais e líderes evangélicos também assumindo suas posições a favor das minorias. No entanto, essas posições não são unânimes dentro de cada denominação religiosa. Como espíritas e cristãos, sabemos que nosso comprometimento é a vivência dos exemplos de Cristo, tanto quanto nos for possível. Como verificar, Marcelo, se como espírita a minha conduta como ser político e social está coerente com os propósitos do espiritismo? Ai, ai. Depois de ter escutado os meus amigos, tímido estou, mas vamos lá. Bem, quando eu comecei a ler essa temática, e você vai fazer uma análise que a ideia de política começou com Aristóteles em 2.400 anos atrás, né? Aristóteles, que é lá de 380, algo antes de Jesus, e ali a gente foi ali para dar uma pesquisada, e ele diz que o fim da política é promover a virtude de um Estado. Ou seja, o político é aquele que fomenta a virtude de um Estado, daquela reunião de indivíduos. E quando eu estava pesquisando outros apontamentos ligados à política, eu achei no site lá da UOL, numa parte que fala sobre escola, o Brasil Escola, eu achei uma definição brilhante sobre política que me fez fazer uma reflexão de dividir políticos, né? De compartilhar os políticos. Ela diz o seguinte: política é o nome que se dá para a capacidade do ser humano de criar diretrizes com objetivos de organizar o seu modo de vida. Ou seja, todo ser humano é político porque cria para si próprio uma diretriz de como ele vai viver. É a política de vida que o Gabriel tem, que Dora tem, que Fernanda tem, que todo mundo tem. Todo mundo cria o que espera para a sua vida, a diretriz da sua vida. Então, o ser humano, no plano individual, ele é político. Entretanto, quando você fala de política pública, que é quando você vai sair da sua política própria e pessoal para ingressar na política de grupo, aí você começa a ter que ser questionado na sua capacidade de promover o bem-estar que você espera para a sua vida, para a vida do outro. E é nessa hora que você fica se perguntando sobre o exemplo do Cristo. O Cristo foi um grande político. Porque o Cristo tinha, em relação à vida dele, diretrizes extremamente bem definidas e bem localizadas. Enquanto ser político, ele propôs ao coletivo, ele propôs àqueles que estavam junto a eles a mesma coisa que servia para ele, a diretriz que servia para ele. E ali, quando a gente fica perguntando, enquanto espírita,
né? Que é a pergunta: como verifica-se como espírita a minha conduta como ser político e social? A primeira pergunta que nós temos que nos fazer é: o bem que eu quero para a minha política pessoal, para o meu modo de vida pessoal, é o bem que eu aspiro para o outro? Então as pessoas sempre ficam se perguntando: qual é o melhor político? É aquele político que deseja propor o bem que ele conseguiu descobrir como sistema de vida para ele e para o outro. Ele quer que, assim como ele se alimente, o outro também se alimente. Ele quer, assim como ele viva, que o outro também tenha um espaço de moradia e de residência. Ele espera que, assim como ele acesse a educação, como ele acessa a saúde, o outro também acessa. Então, o que aconteceu com a política hoje, né? O que eu fiquei pensando? E eu vou retomar a fala inicial de Dora, quando Dora fala sobre tirano. E aí eu fico pensando assim, eu fiquei pensando em me ver uma frase na cabeça: a tirania do líder expõe o interesse dos liderados. Sabe? O líder, ele passa a ser a voz do liderado. Então, quando você dá voz a um líder xenófobo, misógino, homofóbico, não é ele aquilo. Ele só está enquanto político público, porque as micropolíticas, as políticas pessoais, a política da Dora, a política de vida da Dora, a política de vida do Gabriel, a política de vida da Fernanda, colocou ele lá. Aí você fica assim: mas, meu Jesus, e o que tem a ver a doutrina espírita para nos invocar essa questão? Ela tem que nos chamar à reflexão: por que coisas que me interessam e que não dizem mais respeito às anotações evangélicas, que eu acredito como reformulação para a minha vida, me instigam. E aí eu estava pensando assim: meu Deus, como é que gente gosta de práticas ruins quando essas pessoas estão boas, estão na casa espírita? Isso é um curto-circuito que está na cabeça da gente o tempo inteiro. Como é que pode, gente? Essa pessoa tão boa... Aí eu fui um dia lendo André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que eu já faço uns áudios para os meus amigos de 12 minutos, bem de Janira, minha presidente. É quase um podcast. Para 12 minutos. Então, assim, eu estava questionando com os meus amigos uma questão ali. No livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo que fala sobre o mecanismo anímico. Aquela época se acessava às reuniões pessoas que tinham problemas, que assistiriam às reuniões para passarem pela desobsessão e pelos tratamentos. Aulos está com Lises e André Luiz na sala, quando, de repente, uma senhora que estava para o lado de fora dá passividade. E ali, quando ela dá passividade, André olha e fala assim: não tem ninguém ali. Acaso é uma mistificação? O que está acontecendo? Aí ele fala: olha para o lado. Tem ali um cara que, quando ele se apresentou com a sua energia, ele mexeu com resíduos da alma daquela mulher, resíduos anímicos. Então, a presença daquele espírito, que foi assassino dela num outro momento, quando ela se vê diante dele, aquilo mexe com o ontem dela e o passado volta. Quando eu vejo pessoas que estão envolvidas hoje com Cristo e alinhadas com pensamentos anticristãos, antissociais, que não visam o bem comum, eu vejo que essas pessoas estão sendo mexidas pela energia de uma determinada personalidade que mexe com o passado delas, com o passado misógino, com o passado homofóbico, com o passado... Então, essa pessoa, ela resgata no interior daquelas pessoas todo aquele mecanismo oculto que elas não trabalharam, porque elas ocultaram o véu da reencarnação. O que o espírita faz em relação ao processo político e social? Um político que não olha a questão da felicidade do plano do Estado de uma nação não atende. Porque haverá um só rebanho, um só pastor. Ou seja, eu vou ter que trabalhar para quem votou e para quem não votou em mim. Eu vou ter que trabalhar para quem abraçou a minha ideologia, como para quem não abraçou a minha ideologia. E aí vem Emmanuel dizer, né, lá na parte do livro do Consolador, na pergunta 60, o sincero discípulo de Jesus está investindo de missão mais sublime, em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Ou seja, você tem que construir, fundamentado na proposta do Cristo, uma diretriz
política pessoal, que posteriormente ela vai refletir no social. E aí a gente fala assim, mas você é um hipócrita, porque você fala e não faz. Mas eu estou num processo de construção pessoal no meu plano existencial. Então, assim, eu estou formatando politicamente as minhas diretrizes, e que eu não posso envergonhar de alinhar. Porque aí entra a questão que o Gabriel fala. Gente, para que lado que é minha mão? É para cá, é para cá. A questão que o Gabriel falou sobre o orgulho que caminha com o egoísmo. O egoísmo e o orgulho são priminhos, são irmãos. Eu costumo dizer que o egoísmo é um Pokémon evoluído do orgulho. Assim, quando você faz identificação pessoal e tem que dizer assim, nossa, minha escolha não foi feliz. Eu achei que fosse, mas não é. Então, eu tenho que repensar. Por isso que não existe, como você falou em cima, Dora, o certo. Porque todo tempo você reconstrói. Todo tempo você repensa. E qual é a postura que a gente, enquanto espírita, precisa abraçar? A postura do me equivoquei, vou reconstruir. Me desalinhei, vou me realinhar. Não quero assim, não queria assim, mas agora vi que não é. E que isso não seja motivo de autodecepção, mas que seja motivo de realinhamento diante todo aquele projeto que você faz. E aí, Aristóteles vai fazer uma consideração ainda muito interessante. Ele diz o seguinte: o Estado é superior ao indivíduo, porquanto a coletividade é superior ao indivíduo. O bem comum, o social, é superior ao particular. Unicamente no Estado efetua-se a satisfação de todas as necessidades. E a gente comprou a utilização da palavra social, e aliado ao ismo, à prática do social, ao socialismo, nós compramos como uma coisa diabólica e demoníaca que quer tirar de você o seu capital, a sua posse. Mas não é a ideia de tirar o seu capital e a sua posse, mas é de te alertar, através da perspectiva social, que assim como você tem direito, todos têm. Aí você vai dizer para mim assim, mas eu trabalhei para isso. Eu fiz concurso da Petrobras, sou geólogo da Petrobras, conheço uma pessoa que estudei muito e trabalhei para isso. Aí você tem que pegar, eu sou dentista, né, formada, e tá aqui na sala também, sou professora, né, e eu sou o único técnico, meia boca. Então, assim, a gente vai falar assim, mas eu trabalhei para isso. Espírita não fala isso. Cuidado com o orgulho de ser humilde, hein? Que esse também é orgulho. Não, aí você vai dizer assim, mas eu trabalhei dia e noite para ter isso. Gente, vou corrigir uma coisa para vocês aqui. Estou até me mexendo na cadeira, eufórico. A gente não tem sucesso na vida só porque a gente trabalha e estuda. A gente tem sucesso na vida porque o projeto de reencarnação da gente diz que você vai conseguir acessar aquilo. Então, para de achar que tudo na sua vida é fruto da sua conquista, do seu esforço, porque não é. Porque eu conheço, você conhece 200 mil pessoas que se formaram como você se formou, que tiveram as notas que você teve, que fez os concursos que você fez e ninguém conseguiu, porque existe um projeto reencarnatório para cada um. Então, quando a gente acessa o capital, quando a gente acessa o nível social que nos estimula a pensar politicamente, e justamente quando eu chego lá, eu esqueço de quem não chegou, eu mostro que as minhas questões políticas pessoais, que as minhas diretrizes políticas pessoais só atendem a mim. Não atendem a mais ninguém. Então, assim, eu fico pensando assim, meu Jesus, como é que um espírita não consegue identificar o direito social que o outro tem? De comer 4 vezes por dia, de ter um teto para morar, e transfere para a política pública realizar isso quando lá naquela política pública está uma pessoa de política privada, de política pessoal, que não reflete aquilo que você quer.
Se eu escuto de Gabriel e de Dora, enquanto política pessoal, farinha pouca, meu pirão primeiro, esse cara jamais pode exercer política pública. Porque quando ele ocupar a política pública, o primeiro pirão que dessa farinha pública vai sair é o que alimenta ele e os dele. Então, assim, quando você olha um político, você tem que olhar uma pessoa que porque político não nasce. Você fica vendo na televisão 278 mil candidatos a vereador. Aí você nunca viu aquela pessoa. Ela tem representação social zero. Ela nunca se insurgiu socialmente na comunidade que ela vive como um ponto de elemento. Ela está ali ocupando vaga partidária. E aí você fica, meu Deus, que coisa estranha. Nunca vi fulano. Nunca vi. Aí você fica, como é que essa pessoa apagada, que nunca olhou para o conjunto pessoal da rua que ela mora, agora quer ocupar uma vaga pública? Então é muito simples nós conseguirmos escolher esses nossos políticos quando a gente se pergunta o que esses caras fazem na vida privada. Como esse cara é na vida privada? Qual é a política de vida dessa pessoa? Em que ele fundamenta? Aí você fala assim, a gente está tão louco com a questão política que nós construímos uma ideia. Olha que loucura. No meu tempo de Fernando, que os outros são jovens, nós chegamos... A melhor residência da cidade era do prefeito. Aí eu falava assim, gente, depois quando eu fui ficando burro velho, eu falei, gente, mas ele ganha 15 mil reais por mês. Como é que ele tem essa casa? A casa mais bonita da cidade. Aí ele é o prefeito. Olha que estupidez. Porque a gente diz que o cargo dá a ele direitos de posse e de ter mais do que eu. Aí você passava na rua e via aquele Range Rover conversível de 600 mil reais. De quem é esse carro? É do prefeito. Mas, gente, ele ganha 15 mil por mês. Ele pode comprar um Logan 1.0, pagar plano de saúde. Ele não pode, mas a gente criou no nosso imaginário que a vida pública tem que saciar os direitos primeiros daquele gestor. E ao passo que o verdadeiro político é aquele que quer trabalhar na sociedade pública aquilo que ele trabalha na sua vida privativa. Então, se ele trabalha egoísmo, orgulho, desinteresse, falta de respeito, falta de empatia, se ele não está preocupado com ninguém do seu entorno micro, a quem ele atenderá no seu entorno macro? Isso daí não precisa ser pós-graduado em nada. Então, o que o Espírito Emmanuel ele vai falando, né? A razão de se fazer algo na política é de se atender ao Estado, é de se atender à comunidade, é de se atender ao rebanho, porque nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Agora, se eu, enquanto elemento de vida pública, separo ovelhas, tiro ovelhas, né? Aí o que vai acontecendo? Eu simplesmente demonstro a política do meu interesse. Quando eu vejo o político dizer, porque a nossa bandeira, eu falo mesmo que eu não vista a sua ideologia, essa bandeira também é minha, você não tem o direito de tirá-la de mim. Porque o verde e amarelo é meu, o seu é outra cor. Não, ele também é meu. Isso não é propriedade sua, mas isso são jogos de interesse. E aí eu volto para encerrar a minha fala, eu volto na questão tirânica, que nós estamos, eu até anotei aqui, a gente começa a falar de alma para alma. O eleitor e o político têm uma relação de alma. Você, que está mudo no seu micro-universo, cede a voz no macro-universo político para que aquela pessoa diga lá o que você pensa, o que você quer, o que a sua alma diz. E aí, cara, se você é espírita e quer que a sua voz seja escutada em detrimento da voz das maiorias, que a gente fala de minoria, das maiorias, 99% que está nesse país ganha uma merreca. A gente tem concentração de renda em bolsões, a gente tem todo esse mecanismo, e se o espírita fica feliz com isso, e se o sonho dele é fazer parte dessa bolha,
desse bolsão, pelo amor de Deus, abre o evangelho e vai estudar de novo, porque você está no lugar errado, cara. Dá licença. Se o seu sonho de consumo é compor o bolsão, é ter o seu lugar ao sol para ficar de lá de cima mandando cesta básica para o centro... Garantindo os seus assistidos para você comprar o seu pedacinho, né? Quando, na verdade, dentro de casa espírita, todos nós somos assistidos, né? Pô. Ô, Gabriel, Dora, Fernanda, e quando o cara chega no centro espírita, porque ele adora o pobre? Pobre da Ibope. Você vai aonde hoje? Vou lá no centro cuidar dos meus assistidos. Olha como eu sou grande e cuido. Olha como eles são pequenos e precisam de mim. Aí, quando você chega na reunião assistencial e que não tem ninguém, você fala assim, gente, nós temos que repensar o nosso trabalho. Os assistidos estão indo embora. Ninguém pensa que eles arrumaram emprego e não precisam mais ficar na fila buscando a cesta básica. A gente fica ansioso quando o pobre não vai, porque a quem eu vou dizer que sou bom? Então, essa visão social espírita, doentia, Fernanda, corta meu microfone, essa visão social perturbada, doentia, que criou um prazer em lidar com a miséria. Outro dia eu estava na casa espírita, só para finalizar, agora eu vou finalizar mesmo. Eu estava na casa espírita, uma companheira chegou e disse assim, uma companheira usuária, assistida, eu pego essa bolsa há 20 anos, eu não aguentei. Falei, a senhora não podia falar isso, senhora, isso é muita humilhação. Tem 20 anos que a sua vida está no mesmo lugar e não andou. O que essa casa fez de legal para a senhora em 20 anos? Porque até a herança da miséria dá prazer. Eu faço parte dessa listagem de usuários. Há 30 anos que eu pego bolsa aqui. Ou seja, ele não tem consciência de dizer, tem 30 anos que eu preciso que alguém me alimente. Porque há 30 anos eu não sou autossuficiente. Eu preciso que alguém me dê. Porque ninguém me ensinou. Cara, ó, fico doido. Não é só isso. E o não processo é só isso, Marcelo. É o processo em que coloca aquela pessoa num lugar que até mesmo quando ela consegue sair, ela tem receio que ela possa voltar a ocupar aquele lugar, que ela já conhece, e porque ela se acha marcada. É a falsa interpretação desse conceito. E a gente sabe que, infelizmente, isso é algo mal compreendido, às vezes, por nós, que estamos ali no trabalho, né? As casas espíritas, elas fazem esse trabalho maravilhoso, mas nós, e a gente quando fala isso, parece arrogância e não é. Falta a nós, espíritas, ainda muito estudo continuado. Muito estudo, a gente tem que voltar a fazer seminários e estudos de A Caminho da Luz, seminários e estudos sobre desencarnação, seminários e estudos sobre sintonia. O estudo da mediunidade deveria nos prevenir contra essas sintonias que nós fazemos com esses espíritos que se colocam como políticos e que nós, parece que o nosso olho brilha e fala, ele retornou. É ele que eu tenho que seguir. E eu não sei como é, porque eu vi isso no olhar de algumas pessoas. E independente de ideologia, é um partido político, tá? Eu não estou falando de nenhum partido político específico. Mas, meus amigos, para que... Deixa eu interromper rapidinho, só para não perder o fio da meada com o que o Marcelo falou. A família é de vocês. Não, é rapidinho. O Marcelo comentou acerca dessa pessoa, né, que falou isso. Eu estou há 30 anos pegando a cesta aqui. Isso dá um leque de possibilidades para nós pensarmos. Uma delas é, o que nós estamos fazendo para que essa pessoa vindo aqui pegar a cesta não se sinta parte desta casa? A outra é, esse argumento é o argumento utilizado por muitos dos nossos irmãos para ir contra ideias que promovam o auxílio aos mais necessitados. Porque isso vai gerar comodismo. Porque se você ficar, né, ajudando, o fulano não sai do lugar. E aí eu fico perguntando o que essa pandemia fez com a gente, que a gente estava no comodismo e de repente, eu estou falando por mim, de repente eu saí do lugar. Quantos de nós estávamos há anos frequentando a casa espírita, recebendo a cesta básica espiritual e dizendo assim, frequenta essa casa espírita há 30 anos que eu busco aqui o meu passe. E não fazia nada para sair do lugar. Então é o mesmo argumento
daquele irmão que está necessitado do auxílio material, mas é o tempo dele que ainda não despertou. Não cabe a mim tratá-lo como inferior, aquele que é assistido por mim, cabe a mim estimulá-lo à sua ascensão, mas o movimento de ascender, a verticalização do sujeito é individual, assim como é a nossa, como foi a minha, que precisei passar por essa quarentena para rever diversas coisas que eu havia carregando aí, ó, que eu vinha carregando na minha malinha achando que eu estava abafando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque com esse argumento a gente falta com a caridade conosco e com os nossos companheiros. E meus amigos, quando a gente... Fala, Gabriel. Eu concordo com você. Entretanto, a gente acessa coisas que eles não acessam. Você acessa a internet, você acessa a tecnologia, você acessa a literatura, e a gente tem que se perguntar se nós, na Casa Espírita, damos acesso a ele. Você conhece algum assistido que aplica o passe na Casa Espírita? Você conhece algum assistido que faça estudo sistematizado na Casa Espírita? Nós criamos evangelização com horário separado para os nossos assistidos. Então, assim, até para isso, a gente precisa lembrar a pessoa que ela não precisa ficar naquele lugar comum e que ela pode sair. Então, assim, particularmente, eu tenho contato com 80 usuários do Trabalhador de Jesus, com todos eles. Para todos eles que eu lido de igual para igual, sem empáfia alguma, que às vezes pode aparecer na minha voz. Eu digo a eles, cabe a você sair daqui, cara. Eu não sei se essa casa vai funcionar para a resto da vida. Explode uma bomba aqui dentro, sua cesta básica acaba. Então você tem que se mover. Então, assim, eu acho que a gente também, não é uma questão de julgar o outro, mas se você não alerta aquela pessoa que não tem nem a primeira série, que não sabe ler, que nunca vai ler o Livro dos Espíritos, que nunca vai ler o Evangelho do Espiritismo, porque ela não sabe ler, ela sabe escrever o nome dela. Então, é a minha oralidade, é a minha fala, que fala, peraí, mas não se sinta feliz por isso. Isso daqui, essa cesta básica, é uma novalgina para o seu estado febril de miséria. Leiam isso aqui! A gente precisa. Não, então, assim, essa cesta básica é a novalgina para o seu estado febril de miséria. Agora, a cura da sua miséria não virá com a cesta básica, virá quando você avança além disso. É um trabalho que você fez. É um trabalho de política, da política, inclusive, da direção institucional. Que assim como ela diz para o seu filho, você tem que ser alguém, você tem que dizer para o usuário da casa: olha, vamos crescer, vamos fomentar partes para aquilo ali. Até porque, né, Marcelo, o nosso anjo da guarda, nós como assistidos da casa, né, o nosso anjo da guarda assiste a gente assim, ó, bora andar, né? E aí eu queria trazer uma fala da Dora, que eu ia citar antes, que eu não citei, que é a questão 813 do Livro dos Espíritos, que vão perguntar assim: há pessoas que por culpa sua caem na privação e na miséria? Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Essa questão eu adoro, porque os espíritos, inclusive, corrigem Kardec, né? Kardec chega e afirma, fala assim: há pessoas que, por culpa sua, caem na privação e na miséria. Elas caem. Ele está afirmando. Aí, assim, nenhuma responsabilidade caberá a essa sociedade. Ele está falando assim: ó, a pessoa cai, é por culpa dela, mas será que a sociedade não tem responsabilidade? Os espíritos falam assim: ó, certamente. Já dissemos que muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa, a sociedade é a principal culpada de semelhante coisa. Então ele corrige assim, fala assim: ó, não é essa a ordem. A ordem é a seguinte: a sociedade é a principal culpada e o indivíduo ele tem essa forma de responsabilidade. Mas a sociedade que avança como um todo deve suprir, deve envolver esse período com o mínimo necessário, com as bases fundamentais, para que ele possa caminhar, né? Para que ele possa sair desse estado. Então, vai falar exatamente a questão 88 na sequência, que é uma sociedade... Gente, eu estou ouvindo um barulho, ou sou só eu? Tem uma interferência? É espiritual? Não. Eu acho que a microfone... Transcomunicação instrumental? Ah, tá. Era só para ter certeza.
Tá, eu acho que... Então, aí a questão de Já assim, uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Então, esse prover a vida do fraco é exatamente esse movimento de como a gente vai envolver, como a gente vai assistir, como é que a gente que cresceu e que entendeu que a pessoa sem comida morre, que a pessoa sem instrução ela fica à margem, ela fica em ignorância, como é que a gente provê isso? Como é que a gente se movimenta como grupo? Eu vou continuar indo para a casa espírita, eu vou fazer ali o meu evangelho, vou fazer ali, isso daí, ela diz respeito a gente como um todo. Jesus saiu a pregar o amor, né? E a mensagem de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que é uma das mensagens mais frenéticas que tem, ele vai dizer lá no item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer assim, a lei de amor substitui a personalidade, que é exatamente o que o Marcelo falou, né? A minha política pessoal, pela fusão dos seres, por uma política de grupo, e extingue as misérias sociais. Vou repetir, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Gente, a gente não quer um mundo melhor? Então a gente tem que começar a entender que quando eu raciocinar quais são os melhores caminhos, esses melhores caminhos não podem ser vistos como Gabriel. Ele precisa ser visto como a minha comunidade. Onde que eu estou na minha comunidade? Como é que eu estou me movimentando dentro da minha comunidade? O que eu estou fazendo dentro dessa comunidade para que ela consiga avançar? Mas aí a gente pode fazer até um pensamento anterior, que é o seguinte: eu estou pensando como personalidade ou eu estou pensando como grupo? Eu estou pensando, eu estou me fundindo com os seres à minha volta. Ou seja, eu estou amando ao próximo como a mim mesmo. Porque isso extingue as misérias sociais. E a gente precisa andar para esse caminho, né? E aí, gente, Estando Jesus na presença. Eu estou preocupada com a família de vocês. Morre. Não, só um instantinho. Aí, estando Jesus na presença da filha de Jairo lá, morrendo, aí ele falou, os discípulos assistidos dele, que eram os discípulos, vai lá e salva. Aí eles vão lá e catimba, e a menina não volta. Senhor, fizemos feio, não voltou. O que o Cristo fala? É assim mesmo, tem que ter tempo. Raça incrédula, raça adúltera, até quando vos sofrereis? Até quando vou estar convosco? Então, assim, eu vejo que esse ponto político nosso, de posicionamento social das pessoas, que a gente tem que chamar. Agora, o político se favorece do salvacionismo. Porque quando ele diz, eu venho te salvar, ele tira de Dória, ele tira de mim, tira de você, compromisso. Eu posso ser o espectador. Oba! Eu vou ficar aqui sentado aqui. Nós ganhamos. Se errar, a culpa dele. Então, eu vejo assim, essa questão dessa processo. Então, assim, quando um espírita não vota, ele é omisso. Ele rouba da sociedade a cota de participação mínima dele de transformação social. Então, ele tem que ir na urna. Ele é obrigado, pelo bem coletivo, a se posicionar. Porque se ele se isenta no plano individual, ele não está pensando coletivamente. Isso é uma questão da prova do Livro dos Espíritos, né, Marcelo? Que é assim, a gente não é só responsável pelo mal que a gente faz, mas pelo mal que é originado a partir do bem que a gente deixou de fazer. Gente, eu estou com tanta participação interessante aqui, que o pessoal está animado, né? Está muito animado, mas eu gostaria de botar umas coisas aqui bem interessantes que eu já coloquei. 50 pessoas agarradas nessa live, hein, gente? O povo vai embora não, hein? Pois é, então, né? O José Cláudio, por exemplo, está falando assim, ó, amigos, termina essa live não, vamos até lá 23h59, né? Claudinha está falando apoiado, bora virar à noite. A Flávia lembrou que amanhã tem café, e eu vou no café amanhã, porque a gente trabalha muito, né? Aí, aqui embaixo, eu gostei muito de uma companheira que colocou assim, deixa eu achar aqui, meu povo, que nós vimos aqui,
E vamos de Corujão de Emmanuel. Emmanuel, tá reencarnado, tem 20 anos, vai ouvir isso e vai falar, não confio nessa tal de Fernanda. E aí, gente, para terminar, porque eu sei que é um prazer conversar com vocês, é uma fala, a gente é alegre, a gente é feliz, porque a gente se ama enquanto espírito, enquanto irmãos que somos, as pessoas precisam entender isso, né? A alegria do espírita é essa, mas nós estamos fazendo reflexões sérias sobre isso, e eu quero apresentar para vocês fazerem suas considerações finais, o apontamento de Emmanuel que nós vamos publicar amanhã na nossa página, no Projeto 100, e que também eu gostaria já que vocês encerrassem com isso, né? A Claudinha, vou botar aqui, mas eu quero também colocar a fala da Claudinha aqui, que ela diz assim: deve haver justiça social para que as pessoas tenham a possibilidade de levantar-se, caso contrário, não há nem mesmo a visualização de um futuro diferente. E teve mais uma que eu vi, ó, a Janaína Paulo botou, mas temos que aprender a nos amarmos, nos respeitarmos, a saber dizer não quando necessário, para assim amarmos e respeitar o próximo. E aí, Emmanuel coloca ali também, seu último apontamento, no capítulo 20, não duvidemos, dentro da nossa certeza incontestável, o porvir humano pertence à vitória do Evangelho. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais em cima dessa fala de Emmanuel. O porvir pertence ao Evangelho, pertence à boa nova de Jesus na nossa vida, Dora? Então, Leon Denis cita que a questão social é, sobretudo, uma questão moral. E o código da moralidade é o Evangelho. Então, com certeza, é o Evangelho que será o sustentáculo da sociedade do futuro. E eu estou aqui falando com vocês, tentando ser moralmente um espírito já evoluído, exercitando o não matarás. Há um inseto desconhecido me rodeando, que eu já tentei prender em diversos objetos aqui, e não estou conseguindo, ele está se aproximando. Talvez eu caia dessa live para sobreviver e não ter que matá-lo numa live espírita. Fecha o microfone. Passa a encarnação dele para frente, Dora, não tem problema não, encarna rapidinho. Ó, o Chico diz, Dora, que matar pode, só não pode fazer assim, porque aí já sai vivo. Tá bom. Ai, e aí, Gabriel, o futuro pertence à boa nova de Jesus? Eu vou lembrar disso, vou matar barata só não tá. Marcelo desvirtuando toda a seriedade do meu trabalho. Gente, eu acho antes de mais nada, agradecer, porque eu acho essas conversas assim, maravilhosas, por mais momentos como esse, assim, eu acho que a gente constrói pontes de possibilidades, né, de pensamento crítico, acho que isso é muito bom. Independente de você que esteja nos ouvindo, se você concorde ou não concorde, participar de diálogos como esse são construtivos, e eu me coloco à disposição se você quer dizer que você não concorda, e se quiser dizer que concorda também, porque a gente está em transformação, como eu disse, adoro uma metamorfose. E sobre o Evangelho ser o futuro, né? Eu acho que eu quero trazer uma frase de Emmanuel para a gente fechar, não podia ser diferente, né? Do livro dele, Livro da Esperança, no capítulo 27. Mas antes de dizer essa frase, eu queria dizer o seguinte, que Jesus é um mestre justo, não é um mestre justiceiro. Jesus, ele é amor, e ele deve ser o nosso norte, para que a nossa intenção de realizar o bem não transforme nem Deus, nem Jesus, numa personificação nossa, para eu dizer que o meu exercitar de uma raiva explosiva é moralmente compatível com uma vontade divina, é moralmente compatível com Jesus, né? Então, eu deixo aqui a frase do Emmanuel, que é o seguinte, ó: pensa no bem e faz o bem.
Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem, convertendo-se num mal maior. Então, que a gente tenhamos muita energia em participar dessa construção, mas que a gente tenha uma sintonia muito grande, que, como o nosso colega falou, aqui é uma fala que o Haroldo fala, mas está no livro Ação e Reação, que vai falar que o bem é o bem para todos, e o mal é o bem só para mim. E aí, Marcelinho, no porvir estão as nossas esperanças, no porvir vem a boa nova de Jesus. Vou te devolver com uma pergunta. Há porvir sem a boa nova de Jesus? Há porvir, você acredita? Não. Então, assim, eu gostaria de encerrar com um verso de uma canção espírita, que é do finado Mileco, Luiz Antônio Mileco, um cego incluído no movimento espírita, um grande expositor que eu tive a oportunidade de ver várias vezes. Ele tem uma canção chamada Ele Veio, e tem uma estrofe que ele veio assim, ele diz o seguinte, aliás, as duas últimas estrofes: toda noite, sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Mas é a estrofe final dessa canção que me assinala com perfeição Cristo na minha vida. Ele veio e agitou, eu vou corrigir, vou alinhar, e agitou a minha alma. Ele tirou a minha calma, ou seja, a maneira que eu encontro a calma, mas me mostrou a paz dele, que a paz dele não é aquela que eu penso que eu construo para a minha vida. Porque essas almas pacificadas, longe do evangelho, são fantasiosas. E eu fico pensando, eu não consigo enxergar, gente. Eu também, assim, às vezes, eu vejo o evangelho como uma constrição. Ele constrange você, porque nós temos que andar. É obviamente que eu não dito o ritmo do outro, mas eu preciso compreender que o evangelho ele é constringente, ele vai te posicionando. Quando os espíritos falam que a reunião mediúnica que surge com o advento do espiritismo é uma maneira de acelerar que os médiuns vislumbrem aquilo que vislumbrariam somente depois de mortos. Ou seja, você passa a contactar com os mortos para descobrir o eu sou você amanhã. Você, numa reunião mediúnica, você tem seu insight amanhã. Então, assim, eu não consigo enxergar. Na minha vida não há momento... E eu também, o evangelho na minha vida é extremamente agonizante, porque eu me lembro muito de uma fala de Paulo de Tarso. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse me persegue. E ele ainda diz o seguinte, há um espinho rasgando a minha carne. E certamente esse espinho vem do Cristo. Ele vem daquele espinho que rasga a minha carne, porque rasga a carne podre, não rasga a carne boa. Então, o evangelho em mim, ele eu não sei como dizer, mas eu tenho que dizer, ele é dor. Ele não é paz. Porque ele mexe com as profundezas do meu bicho. Do bicho que tem dentro de mim. Ele vai lá dentro do meu bicho e me deixa louco. Então, assim, eu preciso dele para domar esse bicho e para remodelar esse bicho. Sem ele, eu estou lascado. Ainda bem que eu tenho Dora. Todo dia, Fernanda e Gabriel, menos, mas Dora tem todo dia. Ela dá uma chicotada e bota meu bicho no lugar de vez em quando. Meus amigos, eu tenho 500 recados aqui de pessoas agradecendo o nosso estudo. Infelizmente, toda vez que eu coloco eu cubro o pobre do Gabriel, não é a minha interesse, não é o meu interesse. Só você andar comigo pro lado que eu já pode me cobrir. Ele é bonito, sou feio. Me bota para lá e deixa ele. Mas eu não sei como faz isso aqui. Eu não sei se o meu tem essa possibilidade. Anda. Segura em cima de mim. Aqui, ó, pode botar, que aí eu fico assim, ó. Peraí, bota, não consigo fazer isso. Segura com o mouse em cima não, de mim. Não consegui fazer isso. Não consegui fazer isso. Mas vamos lá. Então, assim, as pessoas estão aqui. Ainda tem 45 pessoas assistindo a gente, mas eu agradeço muito a vocês.
porque o nosso interesse aqui é exatamente mostrar a verdadeira mensagem desse benfeitor, que é um dos 72 espíritos da codificação, que esteve presente, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas estão num momento de muita dúvida, e nós, como de novo a gente vai repetir, a gente não quer parecer arrogante, mas é necessário muito estudo para esse momento, porque nós estamos nos voltando para dentro, nós estamos nos conhecendo e nos transformando, né? Essa transformação, Dora, não é só sua, é de todos nós estamos nos reinventando nesse momento, mas os problemas estão se avolumando e nós precisamos, enquanto espíritas, fazer o que podemos, que está ao nosso alcance. Quero agradecer muito Marcelo, Dora, Gabriel, que virou meu novo, não é meu amigo de infância é Marcelo, né? Está mais ou menos na minha idade. Mas a Ginaete também vira amigo. Eu acho que ele tomava Adoro madeira, aquela né? pessoa chamada Zé Hélito, né? Brinco muito com ele, estou sempre conversando com ele. E a todos os amigos que estiveram conosco até agora, essa live tinha a pretensão de ter 1h15, nós já temos quase 2 horas, nós agradecemos enormemente a participação de vocês. Pedir a todo mundo que está aqui presente para orar pela minha alma quando eu sair por aquela porta ali. Pela nossa. Para orar pela gente, vai ser uma noite longa. Pois é, mas assim, foi muito bom, foi muito produtivo, e eu acho que nós atendemos ao nosso objetivo, à nossa expectativa. Queridos, um abraço enorme para vocês. Vou colocar aqui a tela de Emmanuel, mas não saio do estúdio. Pessoal que está nos assistindo, um beijo, um abraço grande, uma excelente noite para vocês. Obrigada aos amigos do Pará, aos amigos daqui de Cabo Frio, de Niterói, de Araruama, que estão nos assistindo. Beijo, galera.